vendo? Pronto. Então, jóia. Então, boa noite a todos, dando continuidade ao estudo, né, do livro Passes e Radiações, de Edgar Armond. Nós vamos abordar hoje o que o autor, né, nos traz sobre orientações de medicamentos relacionados aos processos de cura. Então, Edgar Armond, ele ressalta que a nossa energia vital, né, que rege a nossa vida orgânica, ela é muito captada do mundo exterior, de várias formas, inclusive dos alimentos, né, que nós ingerimos diariamente. E o que o nosso espírito, ele vai se utilizando desta vitalidade, dessa energia, dessa força que nós captamos, na medida das nossas necessidades. Então, os passes, que nada mais são do que uma transmissão magnética, energética adequada, quando ele nos é aplicado, ele melhora a nossa energia vital. E ele ajuda a reestabelecer não só o equilíbrio vibracional, mas também funcional dos nossos órgãos. Por isso que Chico sempre destacou que o passe é muito bom. Ele faz bem para aquelas pessoas que estão muito doentes, e ele também é benéfico, mesmo para aquelas pessoas que estão relativamente saudáveis. E nós sabemos que na medicina ocidental, né, que é uma medicina materialista, ou como muitos chamam de newtoniana, até pouco tempo atrás, esse elemento vital era desprezado. E a opção sempre foi, e ainda é, por parte de muitos colegas, do uso excessivo de medicamentos alopáticos, e às vezes em doses muito altas. E quem já fez uso, né, de muitos medicamentos, e às vezes por tempo prolongado, sabe que com o tempo isso vai trazendo efeitos colaterais para o nosso corpo. Um exemplo básico que a gente pode citar, tem muitas pessoas que quando tem que tomar antibiótico por muitos dias, apresentam alterações intestinais. Tem alguns medicamentos para doenças autoimunes que provocam doenças oculares, como catarata, como doenças na retina, pelos efeitos colaterais que, ao longo do tempo, esses medicamentos vão trazendo por nosso organismo. Então, embora ajude por um lado, às vezes prejudica por outro. Sabemos, sim, da importância e dos benefícios dos medicamentos alopáticos. Isso não tem nem dúvida, né, gente? Principalmente quando a gente está passando por uma afecção transitória, como um quadro gripal, ou algum outro problema menos grave, o tanto que eles nos ajudam a nos restabelecer. E se eles fossem não adequados, acredito eu que Deus nem deixaria que eles fossem distribuídos para a humanidade, né? Assim como a maioria das vacinas, sem querer ficar aqui contextualizando nada muito específico, mas nós sabemos da importância de muitas das vacinas, e aqui eu vou destacar a vacina da poliomielite, né, que trouxe um avanço muito grande para as crianças e para a humanidade, né? Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos, e aqui a gente volta muito para a questão dos medicamentos, que quando usado de forma muito exagerada ou de forma muito negligenciada, né, a gente vê aí tantas pessoas se automedicam, né? Isso, ao longo do tempo, vai nos intoxicando, gerando vários desequilíbrios orgânicos e, por que não dizer, até outras doenças.
E como é que ele faz uma análise muito interessante dos medicamentos? Ele faz uma análise do ponto de vista energético. Então, ele destaca que os medicamentos que nós usamos, eles nada mais são do que uma massa de energia condensada. Então, toda vez que a gente toma um medicamento, a gente está introduzindo no nosso organismo uma massa energética. E que, se não for muito equilibrada, a dose, o tempo de uso, vai produzir perturbações vibracionais em nossas células, ou em algumas células mais específicas. E isso vai trazer algum distúrbio em algum momento. Por isso que o Hipócrates, na Grécia, que tinha uma visão mais, vamos dizer, holística, ele já orientava de que a natureza cura, mas seus efeitos eles têm que ser sustentados, auxiliados e dirigidos de uma forma bem adequada. E, felizmente, né, nos tempos atuais, e isso já é até disponível pelo Sistema Único de Saúde, já existem várias áreas que atuam nesse sentido, nesse raciocínio hipocrático, de pegar um organismo doente, desequilibrado do ponto de vista vibracional e energético, e tentar trazê-lo novamente para esse equilíbrio. E aí nós temos vários exemplos, aqui eu só trouxe alguns, tá? Então, nós temos a fitoterapia, né? Quantos fitoterápicos nos restabelecem de maneira adequada, né? Às vezes, pessoas que têm problemas hepáticos momentâneos fazem um uso de um boldo, de uma losna, de alguma outra planta e se restabelece, né? Pessoas com insônia fazem uso de alguns medicamentos à base de maracujá ou de alguma outra planta, de uma erva cidreira, né? Pessoas muito agitadas fazem uso de um chá de camomila, né? E ficam mais tranquilas, né? Por quê? Porque traz para esse equilíbrio novamente. A homeopatia também, a gente não pode deixar de destacar, né? Tanto que o pai da homeopatia, que é o Hahnemann, existem citações dele dentro da doutrina espírita, né? Foi uma pessoa que buscou esse estudo, né? De encontrar medicamentos que casassem com a sintomatologia do paciente e voltassem com isso a reequilibrar o paciente. Por isso que a homeopatia trata o semelhante via semelhante, né? Um pouquinho o oposto do que a medicina alopática procura fazer. Por que não dizer a acupuntura, né? Que trabalha em todos os pontos energéticos do nosso corpo, né? A gente até já estudou isso em outros momentos, quando a gente abordou aquelas questões dos chakras, né? E daqueles vários pontos que confluem para os chakras, né? Então, a acupuntura também procura reequilibrar pontos de desequilíbrio energético. Por que não falar sobre o reiki? Por que não falar da cromoterapia também? A fisioterapia, através dos seus vários formatos, né? Do tratamento de crianças, através do trabalho próximo a animais, como o cavalo, ou através da água, né? E outras formas também. A meditação, existem já hoje vários artigos científicos publicados mostrando os benefícios da meditação, os benefícios da prece, no restabelecimento de pessoas doentes. Então, vocês observem que mesmo que você tenha que fazer, né, um tratamento alopático, um tratamento convencional, que inclusive a gente recomenda, né, tanto que o próprio Chico, quando adoecia, ele buscava os médicos dele, nada impede que, paralelamente, você busque uma forma alternativa que vai te ajudar no restabelecimento
do seu padrão energético. Então, aqui o Edgar Armon, ele chama a atenção para isso, né? Em cima de tudo que a gente está falando, nós somos energia. Quando a nossa energia está equilibrada, a gente está pleno, a gente se sente até com um bem-estar de saúde e vice-versa. Então, Edgar Armon, que ele destaca, praticamente finalizando sobre esse capítulo, que os tratamentos eles devem buscar o entendimento da famosa tríade: espírito, energia e matéria. Uma coisa não está distinta da outra, está tudo interagindo. Nós somos isso. Nós somos um corpo materializado, mas nós somos espírito e nós somos energia. Isso está intrínseco. Então, não tem como a gente querer trabalhar só uma dessas coisas. A gente trabalha todo o conjunto. E ele finaliza dizendo que o Freud, isso é uma coisa que eu não sabia, ele teve a missão de fazer a integração dessa tríade, espírito, energia e matéria e corpo físico. Mas, infelizmente, ele não chegou a penetrar no âmago do problema das doenças, ao deixar de considerar o elemento espírito como um fator etiológico fundamental, como a gente vai ver na próxima aula. Por sua vez, ele destaca algo que a gente que trabalha na saúde, a gente já tem conhecimento, né? Ele destaca 3 pontos que foram, assim, marcos muito importantes para a medicina, né? Que foi a descoberta dos micróbios por Pasteur, a imunologia por Ehrlich e a descoberta dos antibióticos por Fleming, né? E a gente sabe a importância que isso teve para o avanço da humanidade, né, em vários aspectos, né? E, finalmente, vem a doutrina espírita, né? A gente que vem estudando há mais tempo essa questão de saúde pela espiritualidade, a gente começa a entender melhor, né, como que é a causa das doenças, né? Muitas vezes a gente não entendia o porquê, né? E a gente vai abordar isso um pouco na próxima aula, eu não vou entrar aqui no mérito agora, mas ele traz informações que faz com que nós compreendemos melhor a ligação das doenças com os nossos desvios morais, né? Então, eu achei esse capítulo muito interessante, porque Edgar Armon, ele, de uma forma muito sucinta, né, muito sutil, muito leve, muito suave, ele traz para a gente todas essas questões, né? A questão da matéria, a questão do desequilíbrio energético, ele cita Freud, né, que tem a questão do pensamento, do mental, né, das questões psíquicas que nós sabemos que, quando não equilibrada, nos adoece bastante. Então, ele levanta essas questões, mas de uma forma que faz com que nós reflitamos, né, que não basta somente a gente tratar a matéria, a gente tem que tratar o nosso lado psíquico e nós temos que também cuidar bem da nossa energia vital. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Encerrou aí?